Olá, bom dia, quarta-feira, 23 de novembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios os seguintes convidados: o prefeito eleito de São Vicente, Pedro Gouveia, e o diretor jurídico da Câmara de Santos, Paulo Roberto Bonavides. Obrigado pela presença de vocês. Pedro, um prazer receber você aqui. O prazer é meu, Paula. Bom dia ao Bonavides, bom dia a você que nos assiste. Um grande prazer estar aqui podendo falar da cidade de São Vicente. Tantos problemas, a gente tem tantas coisas para discutir, a tarefa é árdua, mas o importante é a gente trazer para a mesa e solucionar, buscar solução sempre, verdade, né? Com certeza. E com certeza aqui na nossa bancada é o que a gente mais procura fazer, discutir temas relevantes para a nossa região, temas nacionais, mas principalmente regionais, para ajudar a nossa região, né, Paulo? Obrigada por ter vindo aqui mais uma vez, prazer receber você. Bom dia, Paulo, prazer é meu. Bom dia, Pedro, uma honra, um prazer estar aqui com você. Parabéns, sucesso lá em São Vicente. Eu tenho certeza que você terá uma gestão profícua para da população, principalmente mais carente da sua cidade. Verdade. É o que todos nós esperamos. O brasileiro mantém sempre a esperança. Vamos então às notícias do dia. Abrimos o programa falando de política nacional. O governo anunciou nesta terça-feira um pacto nacional pelo equilíbrio das contas públicas que deve ser concluído até o início da próxima semana. A ação foi feita após reunião em Brasília, que teve a presença do presidente Michel Temer, ministros da área econômica e governadores. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com este acordo, o governo federal aceita dar aos estados uma fatia maior dos recursos arrecadados com a repatriação do dinheiro do exterior. No entanto, os governadores precisam realizar um grande ajuste nas contas públicas. A União arrecadou mais de 46 bilhões de reais com a cobrança de imposto de renda e de multa dos contribuintes que aderiram à repatriação. O programa deu incentivo para que brasileiros regularizassem bens que estavam no exterior e que não haviam sido declarados à Receita Federal. A princípio, cerca de 4 bilhões de reais devem ser destinados aos estados. Vale lembrar que Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul já declararam calamidade econômica. Até que ponto essa medida vai ajudar os estados de forma efetiva? Essa é a pergunta que a gente abre o programa para os nossos convidados. Paulo. Então, eu sou favorável a esse ajuste fiscal, assim como os prefeitos devem também fazer nas suas cidades, com uma única ressalva que eu acho que deveria constar nesse programa. O presidente Michel Temer deveria reunir os governadores e falar: é a última vez, façam a lição de casa de forma correta. Porque não dá, por exemplo, para o estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, uma pessoa séria, austero, trabalhar certinho, de acordo com as leis, a legislação vigente, e em outros estados ter os desmandos que tem, haja visto o que está acontecendo no Rio de Janeiro com 2 ex-governadores presos. Então, acho sensacional esses pactos que existem, mas deveria existir essa ressalva. O mesmo vale para as cidades e para os prefeitos. Olha, façam os seus ajustes, analisem o que pode ser dado por funcionalismo, revejam contratos e é a última vez que vai ter o apoio. Porque, infelizmente, mas se fizer isso e não apoiar mais, é a população que sofre. Mas também é a população que colocou esse político naquele local, né? Então, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, completamente quebrado. Tem que começar do zero, né? A polícia sem aumento tantos anos, servidores, muitos ganhando acima do teto uma fortuna e quebrando a Previdência. Então tem que ter esse choque de gestão, tem que ter pessoa séria trabalhando. Acabou aquele tempo de viagens e benefícios, como aconteceu, por exemplo, em Cubatão, que eu já estive por lá, de ter sido nomeado 3 secretários num mesmo dia e a pessoa passa a incorporar aquilo. Então ele ficou como secretário um dia, ganhava R$1.000, passou a ganhar 10 e vai levar isso para o resto da vida. Então isso, infelizmente, não pode mais acontecer. A gente sabe que o estado do Rio de Janeiro está quebrado, mas se a gente olhar um pouquinho nesse histórico todo, os 2 últimos governadores estão presos. E por desvio de dinheiro, por vários problemas, inclusive em relação à compra de votos.
Como é que você vê isso, Pedro? Paula, eu sou, assim, hoje uma pessoa que tenho olhado com bastante atenção essas questões nacionais e admiro muito a ousadia, a coragem do presidente Michel Temer e a sensibilidade dele junto aos estados e dessa forma também aos municípios, porque inicia pela medida da PEC 241, que enquanto muitos criticam, eu acho que esse é o caminho que o país precisa percorrer, com uma contenção de gastos, buscando sempre a economicidade, buscando sempre trazer a eficiência do dinheiro, do recurso público. E agora a questão da repatriação e as normas que estabelece para que os estados façam esse ajuste fiscal é excelente, é extremamente importante. Agora, concordo também com o Bonavides quando ele fala que isso acaba sacrificando aqueles que fizeram uma boa gestão. A exemplo do governador Geraldo Alckmin, que quando ele percebeu a queda na arrecadação, quando foi anunciada a crise, ele antecipou fazendo os cortes necessários, tanto que a gente vê o governo do estado pouco sofre com as condições hoje contrárias com essa questão da crise que se instalou no país por conta de ter tomado medidas interessantes, importantes para poder conter os gastos. Enquanto isso, estados como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro estão totalmente quebrados. Então a gente prima pela questão da boa gestão, pelo bom resultado, pelo governante que faça a sua lição de casa. Mas essa questão hoje de utilizar esses recursos da repatriação para poder dividir os estados, para poder dar esse fôlego, isso é de suma importância. Então o presidente Michel Temer ele mostra uma grande sensibilidade em um momento difícil que vai ajudar muito os estados no pagamento de 13º, no pagamento das suas dívidas, para poder fechar o ano, finalizar o ano com uma condição melhor. Na verdade, o que a gente tem que... Vale ressaltar que Michel Temer fez um acordo ali com os estados. Esse dinheiro ele não vem de graça, ele pede, inclusive, apoio desses estados, desses governantes aí, no que diz respeito a todas essas reformas que o Brasil vai passar e precisa dessa aprovação, né, Bonavides? Como é que você vê é uma retomada econômica, um momento de retomada? Tem que ser, né? Nós temos esperança que 2017 melhore. Infelizmente, esses 2 últimos anos do governo do PT, o país ficou parado, decresceu, e agora a gente tem a expectativa de que com todos esses anúncios o país volte a crescer, né? Nós temos um problema seríssimo da Previdência, como eu falei anteriormente, e se não for colocada a mão na ferida, infelizmente vai acontecer isso. O país vem envelhecendo. Antigamente se tinham muitos mais filhos, hoje a família diminuiu e com isso, em 20, 30 anos, a Previdência vai estar completamente quebrada mais do que já está hoje em dia. Então, esses ajustes são necessários, esse dinheiro é muito bem-vindo, é um dinheiro que também não existia aqui. Verdade. Então, uma vez mais, como o Pedro disse, o presidente, com uma equipe econômica fantástica, vem fazendo um trabalho excelente e eu espero que seja assim nos estados e nos municípios. Vale lembrar que essa repatriação vai acontecer mais o ano que vem, a gente não sabe se isso vai ser aberto todo ano, né? Ainda falando de política nacional, o Senado aprovou na noite dessa terça-feira um requerimento assinado por líderes partidários que coloca em regime de urgência o projeto de lei do abuso de autoridade, de autoria de Renan Calheiros, presidente da Casa. Com a aprovação deste regime, o projeto pode ser colocado em votação no plenário após 2 sessões. Renan já sinalizou que pretende votar a medida no próximo dia 6 de dezembro, com base em acordo fechado com lideranças partidárias. O relator da proposta, senador Roberto Requião, que defende a aprovação do texto, ainda não apresentou parecer sobre o tema. O presidente do Senado, Renan Calheiros, demonstra a força política necessária para a aprovação da lei de abuso de autoridades pelos senadores. Vocês acreditam nisso? Como é que vocês veem esse cenário? Então, eu sou muito favorável a essa lei de abuso de autoridade. O Ministério Público, representado pelo procurador Janot, ele é contra, acreditando que isso possa ser um impeditivo à Lava Jato. O que eu gostaria de lembrar é que a lei de abuso de autoridade serve para todos. Se serve para os promotores que cometem desmandos, para os juízes que cometem desmandos, e aí citando o Sérgio Moro, que em tese seria um alvo, mas serve também para o presidente do Senado, que é uma autoridade, serve para o servidor público,
A lei é geral no país inteiro. Então eu sou favorável que tenha essa lei sim, e aquele que cometeu uma ilegalidade será punido. Se os procuradores nada fizeram de ilegal ou de irregular, então não sofrerão sanções nessa lei. Agora, quando se vaza uma conversa entre, por exemplo, um prefeito e o seu advogado, isso é um abuso de autoridade que tem que ser penalizado. Quando o próprio juiz Sérgio Moro, que hoje tem 15% nas pesquisas aí para a eleição para presidente, vaza uma conversa do ex-presidente, tem que ter a sua sanção. Nós temos que aplaudir tudo que ele tem feito, mas dentro da lei, dentro da Constituição Federal. Então eu sou radicalmente favorável à aprovação dessa lei, apesar de ser radicalmente também contra tudo que o Renan faz. Mas essa é uma lei em prol do país. Como o Paulo Roberto falou, o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, já se manifestou o contrário, né? Afirmou que essa lei enfraqueceria a Lava Jato. Concorda, Pedro? A lei ela é extremamente importante para que a gente, né, estabeleça, traga o direito de todos, preserve o direito de todos, para que a gente, né, não veja essas injustiças que muitas vezes acontecem em determinados processos, de exposição, de muitas vezes fazerem uma pirotecnia em relação a determinados assuntos. O que acontece é que o momento é totalmente desfavorável. Hoje está todo mundo com os olhos na Lava Jato, todo mundo, todo o país torcendo para que, né, continue trazendo os resultados, todo mundo aplaudindo o trabalho do juiz Sérgio Moro, todo mundo aplaudindo o trabalho que tem sido feito pela Justiça. E, de certa forma, a grande preocupação é que esse momento possa ser atrapalhado por conta dessa lei. Então, eu tenho certeza que seria muito importante a aprovação dela. Concordo de que hoje existem muitos abusos, não estou falando em relação à Lava Jato especificamente, mas muitos abusos, e não só por parte do Ministério Público, do Judiciário, da classe política, mas existem. A gente tem que colocar na pauta a questão da imprensa também, que muitas vezes acaba exagerando na forma como conduz determinados temas, mas o momento não é o momento ideal para a gente fazer a aprovação dessa lei, porque tudo vai parecer que é para segurar a operação da Lava Jato. Enfraquece? É verdade, o Pedro, com muita sabedoria, né, colocou que o momento não é o momento apropriado. Concordamos que a lei é importante, as autoridades que praticarem qualquer deslize, qualquer abuso deverão ser punidas, mas o momento realmente vai dar uma conotação, né, e a imprensa vai abraçar essa ideia do Rodrigo Janot, que a ideia ali é cercear os procuradores da Lava Jato. O abuso de poder do Rodrigo Janot. Mas que é importante a sua aprovação E, na verdade, o Renan também está colocando isso em pauta para dar um troco mesmo. É verdade. Né? Então, ali é uma guerra de vaidades, então cada um vai mexendo a sua peça ali no jogo de xadrez. Vai ser interessante observar isso, porque vai ser um tiro no pé para muita gente aí. Mas vamos ver. Pedro Gouveia, do PMDB, foi eleito prefeito de São Vicente no primeiro turno com 87.365 votos, o que corresponde a 50,46%. Ele superou o candidato Caio Amado, da Rede, que ficou em segundo lugar de forma surpreendente, com 48.641 votos, ou seja, 28%. A vitória alcançada foi com menos de 1% dos votos necessários para o segundo turno. Os adversários somaram quase 50%. Como governar uma cidade aparentemente dividida, Pedro? Foi surpreendente essa vitória no primeiro turno, né? Veja, Paula, foi uma eleição na cidade de São Vicente muito atípica, né, de todos os outros anos. Nós tivemos 9 candidatos a prefeito. Isso fez com que pulverizasse a votação das candidaturas a prefeito. Nós tivemos 50,46, 87.365 mil votos, quase o dobro do segundo colocado. Sim. É que o grande número de candidatos fez com que a gente tivesse esses números tão próximos de repente, ir para um segundo turno e mostrando uma divisão na cidade.
mas eu acredito muito que passado o processo eleitoral, passado as eleições, a gente precisa, a cidade toda estar empenhada, junta, para levantar uma única bandeira, que é a bandeira de São Vicente, é trabalhar todo mundo hoje, buscando soluções para os enormes problemas que a cidade enfrenta, e dessa forma a nossa equipe vai estar debruçada em cada um dos problemas, buscando essas soluções, buscando alternativas para a cidade voltar a crescer, para a cidade ter um momento de refrigério diante de toda essa crise que São Vicente passa hoje. Os munícipes estão sufocados por essa crise, né? O processo de transição no governo já começou, todos nós sabemos a dificuldade da cidade de São Vicente, mas até que ponto você já tem ciência dessa verdadeira situação do município? Todos nós sabemos a dificuldade, mas até aí você realmente assumir essa transição e ver a tristeza que a cidade se encontra, como é que você já tomou noção disso? Nós temos 2 mandatos de vereador, né? Participei do governo lá atrás, fui secretário de Cultura, secretário de Turismo, passei por algumas secretarias, fui presidente da Câmara. Então, esses 8 anos diretamente na Câmara, no Legislativo, me proporcionaram conhecer a situação da cidade também. Nós sempre, embora ali no Legislativo, mas nós estudamos as questões financeiras da cidade, participamos do dia a dia dos problemas de São Vicente. E hoje a transição ela só vem consolidar aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós temos ciência dos desafios da cidade, da questão econômica. A transição iniciou no dia 17 de outubro, logo depois da nossa vitória no primeiro turno. A vitória no primeiro turno nos permitiu entrar na prefeitura desde um primeiro momento, para que a gente pudesse agilizar e tomar conhecimento daquilo que de fato hoje é a nossa grande preocupação, que são os problemas que impedem a cidade buscar recursos do governo federal, do governo estadual, que é o CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes. A cidade de São Vicente, ela hoje está no Cadastro de Inadimplentes, inscrita, né, no cadastro, no CADIM, que é como se fosse o SPC da pessoa física. E isso tem sido um grande dificultador para a gente trazer esses recursos novos para a cidade. Então nós estamos buscando soluções para cada um desses pontos e queremos logo no início do ano resolver esses problemas para a gente conseguir voltar com as obras que hoje estão paradas na cidade de São Vicente. O atual prefeito, Billy, ele tem ajudado nessa transição? Olha, a transição tem sido muito amistosa, a transição tem sido de bastante cooperação do atual governo. Todos os documentos que nós temos pedido, eles têm sido atendidos. Isso é muito importante, porque, como disse aqui, a cidade ela não pode se dividir, a cidade não pode, terminada essa fase eleitoral, continuar uma guerra, uma discussão daquilo que a gente imagina. Então o que a gente tem que fazer é todo mundo nesse momento, um ajudar o outro, para que a gente possa ter uma cidade melhor. Então a equipe de transição está sendo muito solícita, eles estão de fato nos atendendo, abrindo as portas, mostrando todas as informações solicitadas para a nossa equipe. Isso é profundamente importante para o sucesso do governo da gente. Diante de tanta dificuldade, Pedro, dá para saber por onde começar? Olha, a cidade de São Vicente ela tem de fato muitos desafios. As pessoas perguntam, Pedro, por onde você vai começar? Não dá para a gente começar por um único ponto na cidade. Eu entendo que nós precisamos fazer uma força-tarefa, fazer uma grande ação para poder enfrentar a questão hoje da falta de zeladoria, da limpeza da cidade, da questão de nós cuidarmos melhor dos bairros, né? Darmos um destino à questão dos lixos, fazer uma repavimentação das vias, fazer uma operação tapa-buraco, enfrentar o problema da saúde hoje em São Vicente, que as pessoas não têm hoje saúde. Nós temos hoje grandes problemas sociais em São Vicente por conta do número excessivo da população de rua, que é crescente em São Vicente. Então existem vários aspectos que a gente vai num primeiro momento enfrentar, atacar, buscando trazer soluções, buscando equacionar esses problemas de uma maneira muito firme. Precisamos
conseguir incrementar a receita do município. Isso tudo é um trabalho gradativo que a gente vai fazer. Hoje a cidade está com o seu comprometimento do limite prudencial estourado em quase 60%, sendo que o permitido é 51% com o limite de 54%. São Vicente tem 60%. Não podemos mandar embora o funcionalismo. Hoje os cortes que nós faremos na parte dos cargos comissionados, dos cargos de confiança, vão trazer um resultado, mas não vai ser o resultado necessário. Então a gente precisa incrementar o orçamento. Essa é a forma que a gente vai solucionar esse problema e todos os problemas que nós temos hoje na cidade. Pedro, como é que o município pode se preparar para o próximo ano, para o ano de 2017? Como é que você vê o teu cenário nesse mandato? Primeiro ano, segundo ano, qual que é a tua perspectiva? Olha, nós teremos muita dificuldade, nunca escondemos isso das pessoas, mas com trabalho a gente vai vencer esses obstáculos, essas dificuldades. Nós temos uma equipe montando um governo com secretários extremamente capacitados, competentes, uma Câmara parceira, uma Câmara que vai estar ao nosso lado, que vai contribuir com aquilo que hoje nós precisamos da urgência para votar, para poder mudar nossa legislação, para desburocratizar a vinda de novas empresas, a vinda de novos comércios para a cidade, para a gente conseguir dar uma dinâmica à cidade de São Vicente. Então, mesmo que o momento seja de muita dificuldade, a gente tem a certeza da superação com trabalho. Vamos fazer um trabalho muito focado, buscando resultados, buscando a economicidade, a eficiência, com uma gestão transparente. Esse é o nosso objetivo, esse é o trabalho que a gente vai fazer nesses próximos anos na cidade. Paulo Roberto Bonavides, não é fácil esse trabalho que o Pedro vai ter que encarar em São Vicente, como é que você avalia? Então, não é fácil, Paula, mas eu queria começar dizendo que entendo que a cidade não está dividida. Para mim não foi surpresa a eleição do Pedro no primeiro turno, né? Ele sempre foi um vereador atuante. Me recordo quando ele foi presidente em 2011, 2012, eu estava em Cubatão, muitas vezes ligava para ele, trocava ideia, fomos várias vezes no Tribunal de Contas, eu ia representando Cubatão e falava com ele, ele sempre ia, sempre muito atento, como ele disse, estudou, se preparou, mas acima de tudo, o que eu vejo no Pedro, e eu tenho conversado com ele nesses últimos dias, é a empolgação. Muitas vezes nessas nossas conversas chegavam terceiros e falavam, olha, vai ser difícil, tá complicado, e ele sempre muito otimista. Eu acho que isso é o principal. E ele me falou um negócio na semana passada de resgatar a autoestima do vicentino. Como o Márcio fez um tempo atrás, com algo simples, olha, na placa do carro, coloca aí São Vicente que vai vir dinheiro para cá. E é isso que o vicentino precisa novamente, autoestima. São Vicente faz uma das festas mais bonitas do país, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, a encenação. Já assisti. Que jamais poderia ter sido encerrada. O Pedro, né, ainda não sentou na cadeira, mas já está começando a resgatar isso daí. Mesmo se for com amadores, não ter aqueles artistas da Globo, mas tem que fazer, é um evento tradicional da cidade. Como ele disse, tem problemas inúmeros, saúde, creche, certidões negativas que não trazem dinheiro. Conversamos sobre a dívida ativa do município, que tem mais de 100 milhões para se ir buscar. Então, o Pedro está empolgado e eu vejo que ele vai conseguir. Ele é um cara cristão, assim como eu sou também. Tenho certeza que ele tem muita fé, está empolgado e está construindo uma equipe muito boa, com nomes que já foram anunciados, que inclusive me surpreenderam. Falei para ele dando os parabéns. Tenho certeza que ele vai fazer uma excelente gestão. O vicentino pode esperar que o prefeito está aí com uma vontade muito grande de resgatar essa cidade. Paulo, vou perguntar para o Pedro colocou muito bem, o diálogo com a Câmara Municipal é fundamental para o bom andamento de muitos projetos na cidade. Antes de perguntar isso para ele, você como diretor jurídico da Câmara de Santos, como é que você vê esse diálogo de fundamental importância? É fundamental o diálogo, né? O último ano eu estive aqui em Santos, mas em 2014 e 2015 eu estava em Cubatão. Infelizmente, a prefeita Márcia Rosa não conseguiu um diálogo suficiente com a Câmara de Cubatão. E vejam o que aconteceu, né? Inúmeros processos, liminares, vai e volta. Infelizmente ontem saiu de novo.
Cubatão chegou a ter 3 prefeitos em um ano, o que assim é péssimo para uma cidade. O Pedro tem essa experiência, ele foi presidente da Câmara. Eu, particularmente, não me recordo quem foi o líder do governo Billy. Então, uma Câmara que não tem governo é uma Câmara que ninguém manda ou todo mundo manda. Então, eu tenho certeza que o Pedro vai ter esse diálogo, a Câmara ali, quase na sua totalidade, o grupo foi de apoio da coligação dele, e por ter passado por isso, por ter tido essa experiência, tenho certeza que vai ter um bom canal de comunicação entre o Executivo e o Legislativo. Essa sua experiência só agrega um bom diálogo, né, Pedro? Exatamente, Paula. Eu reforço aqui as palavras do Bonavides. De suma importância esse diálogo com a Câmara participando das ações do governo, a Câmara presente, com a sua independência, fazendo o contraponto também, fazendo as críticas quando necessário, dando a liberdade para o Legislativo nos ajudar a construir uma cidade melhor. É dessa forma que nós vamos trabalhar, sempre ouvindo a Câmara, todos os nossos secretários que nós já conversamos, que nós já confirmamos os nomes, a nossa equipe de trabalho sabe da importância da Câmara. Tenho falado o quanto que o papel do vereador tem que ser valorizado. Fui vereador por 2 mandatos, sei das dificuldades, sei dos desafios de ser vereador, de muitas vezes você querer colaborar, de você querer contribuir e a sua voz não chegar no Executivo. Quem está do lado a lado com a população é o vereador. O prefeito muitas vezes não tem essa mesma facilidade, a população não chega no prefeito. É o canal de comunicação. Exatamente, né? É o porta-voz, é aquele Sim. que vê a dor da municipalidade, é o vereador. Então ele que vai levar isso para o Executivo. E a gente precisa estar muito atento, a equipe tem que estar muito ciente dessa importância do vereador na cidade. E nós vamos trabalhar em conjunto e buscar muitas soluções. Até porque é tanta dificuldade que eu acho que agora o objetivo maior é que todos realmente unam forças em prol de melhorar a cidade de São Vicente, e a Baixada, o programa Bom Dia Baixada está sempre de portas abertas para que isso aconteça. Foram anunciados na última sexta-feira os nomes dos primeiros secretários que vão compor a nova equipe do governo de São Vicente a partir de 1º de janeiro. A Secretaria da Fazenda será comandada por Miriam Cajazeira Diniz, a pasta de projetos especiais por Adão Ribeiro. A de assuntos jurídicos terá à frente Bernadette Bacelar. O novo secretário de administração será Carlos Roberto Quevedo. Marco Antônio da Silva será nomeado para a Secretaria de Governo e Jefferson Teixeira chefiará o gabinete. Com base nesses nomes, qual é o perfil que deverá ser adotado para a escolha dos demais secretários, Pedro? Olha, eu sempre friso que é muito importante a questão do equilíbrio. Então, nós estamos nesse primeiro momento fazendo uma nomeação de secretarias importantes, que são secretarias meio, secretarias que acabam tendo um diálogo com todas as outras secretarias com um perfil bastante técnico. Mas nós também teremos secretarias com perfil político, nós vamos mesclar dentro das secretarias esse equilíbrio. A gente vai buscar esse equilíbrio em todo instante durante o nosso governo. Dessa forma, os resultados vão aparecer, são pessoas experimentadas, pessoas capacitadas, pessoas comprometidas com o governo, com a cidade de São Vicente, e dessa forma a gente vai buscar as soluções, a gente vai dar um novo aspecto de ânimo para a população vicentina. Essa questão do resgate da autoestima, o Bonavides falou da encenação. Ontem nós iniciamos o primeiro dia de ensaio, foi assim, bonito de ver, são 600 pessoas da comunidade participando da encenação. Pessoas ainda que vão nos procurar para fazer a inscrição, nós já fechamos esse ciclo de inscrições e as pessoas querem se voluntariar a participar. 120 pessoas estão participando na produção do espetáculo. Sim. Todas elas voluntárias. Então, é isso que nós queremos, trazer esse estado de ânimo renovado para a cidade de São Vicente. Essa equipe entendeu isso, essa mesma motivação, empolgação que eu tenho em todo instante, esse otimismo é o que eu quero que a equipe tenha para poder
né, trabalhar muito, trabalhar incansavelmente para a gente conseguir melhorar a cidade. Você citou a encenação como exemplo, e se a gente for analisar, são os munícipes, boa parte dos munícipes participam dessa festa, é uma festa que já faz parte do calendário da cidade, e a gente pode colocar do calendário nacional, por que não? Sim. Então, deixar de fazer uma festa, um evento como esse, eu acho que só agride a imagem da própria cidade, porque você fala da história e da cultura do município, né? É isso mesmo. Eu fiquei revoltado esse ano, na verdade, porque não fizeram a encenação. Eles não fizeram a encenação, a prefeitura não fez. Nós nos juntamos ao Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, com o Dr. Paulo Costa, que é o presidente, e pedimos a ele, apoiamos a iniciativa de fazer a encenação no ano de 2016. E agora em 2017 a gente vai repetir essa parceria com o Instituto, com o Paulo, com toda a equipe de voluntários, amigos, a nova equipe da Secretaria da Cultura que está sendo formada. Nós estamos dividindo a Secretaria da Cultura, dada a importância da cultura, da história da nossa cidade, por sermos a primeira cidade do Brasil. Então nós temos que valorizar essas riquezas que nós temos, e a nossa história é a nossa principal bandeira. A nossa história tem que ser contada para todo o país, para todo mundo, e nós temos que nos orgulhar e valorizar isso. Então a encenação, ela brinda tudo isso, a encenação, ela reforça tudo isso. Então eu fico muito feliz por poder estar realizando a encenação novamente na Praia da Biquinha, local de origem, local onde nós sempre fizemos, e podemos, né, entregar esse espetáculo novamente nas mãos da comunidade e da população vicentina. Voltando a falar das secretarias, a antecipação desses nomes, dessa nomeação, é pelo fato dessas pastas terem papel fundamental no governo? Fundamental no governo e fundamental nesse momento da transição. Sim. A transição, ela é muito mais burocrática do que de forma eficiente, de forma que a gente já consiga trazer algum resultado num primeiro momento, e nós precisávamos então oficializar esses secretários que farão parte do nosso governo, para que eles possam ter mais legitimidade, para que eles possam ter mais trânsito dentro da prefeitura, para que eles consigam ter essa liberdade de buscar os números, as informações necessárias para a gente construir e planejar o governo da nossa cidade. E ter tempo suficiente para se programar, porque exatamente, já está aí, né? Menos de quase um mês. É verdade, pouquíssimos dias. Sim. Aí para nós enfrentarmos já a virada do ano, onde nós já queremos fazer uma virada de ano que traga exatamente esse nosso desejo da renovação do ânimo do vicentino, que é com queima de fogos, as tendas nas praias, queima de fogos nas praias e na área continental, tendas também na área continental, trazer um espírito renovado aí para as pessoas. É isso que nós queremos, que pretendemos fazer. Então a gente não pode perder tempo, São Vicente não pode mais perder tempo. Então precisamos trabalhar muito, temos que nos debruçar aí nos problemas. Previsão de próximos nomes já para as próximas pastas? Já temos algumas outras conversas, alguns convites, algumas pessoas que, né, nós aguardamos as respostas, pessoas que estão analisando. Nós mesmos estamos ainda conversando com alguns partidos que irão nos ajudar a fazer essas escolhas dos nomes. Então acredito que para os próximos dias a gente vai estar anunciando novos nomes. Em reunião realizada nesta terça-feira entre representantes da Prefeitura de São Vicente, a Codesave, a Terracom, empresa responsável pela coleta de lixo, e o Grupo de Atuação Especial e Defesa de Meio Ambiente, o GAEMA, foi discutida como será retomada o serviço de que tem funcionado com restrição há 2 semanas. Ficou decidido que mais de 50% do total de coletores de lixo domiciliar de São Vicente retornam hoje ao trabalho e passam a ter 80% dos funcionários atuantes no serviço. O prefeito Billy disse que espera que a situação esteja normalizada até amanhã, mediante pagamento mínimo em valor a ser estipulado pela Terracom. A interrupção da coleta de lixo afeta a população do município diretamente. Qual o plano para evitar que isso volte a acontecer com tanta frequência na cidade? Veja, nós precisamos, né, deixar muito claro que a empresa, ela presta um serviço e ela tem que receber. Não dá para o prefeito dar calote nos seus fornecedores, porque eles fazem uma programação, um planejamento, uma previsão orçamentária quando vende um serviço para a cidade.
Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é pagar em dia, é organizar as finanças do município. Participei dessa reunião ontem no GAEMA para a gente encontrar uma solução. Também estou participando diretamente, tentando buscar uma solução para isso. Hoje a prefeitura ela precisa, de maneira urgente, priorizar a questão do pagamento de uma fatia dessa dívida para a empresa, para que a empresa possa normalizar o serviço. Fizemos um apelo à empresa, pedindo a eles que eles retomem o serviço, que eles deem continuidade a esse serviço. Nós temos toda a disponibilidade do mundo, toda a sensibilidade para, a partir do ano que vem, negociar a dívida. A dívida hoje ela está próximo da casa dos 10 milhões, então nós estamos à disposição para resolver esse problema. Só que hoje, até o dia 31 de dezembro, eu não respondo, não tenho a caneta, não posso pagar, não posso fazer absolutamente nada, a não ser um apelo à empresa para que ela possa voltar ao serviço, trazer a normalidade, porque não dá para a gente ficar com a cidade da forma como ela está, com tanto lixo espalhado pelas ruas. Até porque se torna um problema de saúde pública, né, Paulo? Com certeza. E certa feita, conversando com um grande empresário desse ramo, ele me disse, olha, eu prefiro ter um contrato reduzido, mas que eu receba em dia, do que ter um contrato maior, onde a prefeitura não possa pagar, Então eu tenho certeza que o Pedro vai ter essa sensibilidade em conversar com os empresários, rever contrato, para que isso não volte a acontecer. É muito triste você receber turistas do Brasil inteiro, para essa cidade tão linda que é São Vicente, faz espetáculos maravilhosos na virada do ano, a encenação, como já dissemos, e ter tanta sujeira. Eu tive lá semana passada, assim, é muito triste, Isso daí, como o Pedro disse, nós dissemos aqui no programa, coloca a autoestima lá para baixo do vicentino, e é isso que tem que ser resgatado. Então você rever contrato, muitas vezes você fala em rever contrato, parece que está prejudicando o empresário. Não, o empresário até prefere, Então, um contrato ali justo, na medida do que é possível pagar em dia, com certeza é melhor para todo mundo. Até porque não beneficia só apenas um lado, Sim, um contrato a cidade, firmado beneficia a cidade todos. toda. E como você disse, o problema de saúde pública vai afetar a outra ponta lá, hospitais, remédios, medicamentos, internações e etc. Só rapidamente, Paulo, eu sei que o tempo em televisão é complicado, mas eu queria parabenizar o Pedro, já o fiz. Assim que ele anunciou os nomes, mandei uma mensagem para ele, Desses 6 nomes, 2 eu não conheço, mas 4 pessoas que ele nomeou são técnicos excelentes, A Miriam, que é conhecida em toda a Baixada pela excelência do seu trabalho na parte da Fazenda, a Bernadette, que já foi secretária de Assuntos Jurídicos, muito competente, uma pessoa seríssima, o Marco Antônio também, um outro menino muito inteligente, muito capaz, e o Jefferson também, um advogado brilhante que vai ser chefe de gabinete, com certeza uma equipe qualificada. Parabéns, viu, Pedro? Obrigado. A AGEM, Agência Metropolitana da Baixada Santista, tem por finalidade integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum em toda a região. Muito questionada quanto à atuação, a agência, no entanto, não possui atribuições executivas para consolidar os projetos. Com base nessas atribuições legais da agência, qual seria o papel dos municípios na resolução de problemas de alcance regional, como segurança e saúde, por exemplo, Paulo? Então, Paula, na verdade, assim, eu ouço muitas críticas em relação à AGEM, mas eu já participei de algumas câmaras temáticas, que talvez não tenha, assim, uma mídia tão forte e não se divulgue o trabalho que lá é feito. Especialmente em relação à segurança, a AGEM ela disponibilizou verba para muitas cidades que hoje têm monitoramento. Então, Cubatão, Santos recebeu uma grande parcela, São Vicente eu não me recordo como é que está nessa parte de monitoramento. Nós fizemos também um estudo para que tivesse uma legislação onde os munícipes de todas as cidades pudessem ter o transporte intermunicipal. Então, realmente é feito um trabalho na AGEM, mas não tem tanta divulgação. Claro que poderia ser feito muito mais, mas são reuniões que ocorrem mensalmente, nem todos os prefeitos comparecem, porque às vezes surge um problema de última hora, tem outros compromissos, mas eu acho que é um canal muito importante que o Estado tem na Baixada. Hoje, 7 dos 9 municípios serão governados
por prefeitos do PSDB, né? Tem o Pedro, que é do PMDB, e o Walter, que é do PSB, todos ali, né, da mesma coligação do governador. Então vamos ver se o trabalho da Arlen melhora, né, a partir da próxima gestão e talvez com uma maior divulgação não tenha tantas críticas. O Hélio vem fazendo um bom trabalho, assim como já fez o Marco Aurélio Adegas e tantos outros que por lá passaram, o Edmur, enfim, eu acho que a Arlen tem um papel fundamental na nossa região. Sabendo disso, nós trouxemos o Hélio aqui, ele veio, falou do papel da AGEM, explicou para o nosso telespectador o real papel da agência aqui na nossa região, que é ser porta-voz de toda a Baixada Santista diante do governo e sempre trazendo e discutindo esse papel diante de todos os prefeitos, junto com todos os prefeitos. E também o Hélio colocou aqui que é essa a dificuldade, de que todos os prefeitos realmente consigam se juntar, se reunir em prol da Baixada Santista todos juntos, e a gente acredita que agora por ter essa liderança, a grande maioria do PSDB, se não base do governo, acho que agora a agência pode ter um papel mais forte. Eu acho que a gente pode se unir, todos, né, acabam podendo se unir mais em relação a isso, né, Pedro? É essencial. Eu falo muito da questão de nós estarmos unidos para poder resolver os problemas de maneira metropolitana. E a AGEM, ela vem ao encontro disso, Condesb vem ao encontro disso. O que nós precisamos é reforçar as ações que são propostas. É um trabalho de planejamento, é um trabalho que muitos frutos já deram. Nós não podemos esquecer da questão do VLT, que é uma questão metropolitana, um Sim. investimento do Estado, como nunca foi feito na região, de mais de 1 bi, que precisa ser ressaltado, valorizado. Isso não vai ficar só em Santos e São Vicente, nós iremos ampliar isso. Isso tudo é uma conquista metropolitana, uma conquista regional. Assuntos como lixo precisam ser discutidos metropolitanamente, porque hoje nós pensamos aqui na questão do lixo na cidade de São Vicente, mas toda a região enfrenta um grande problema, porque o aterro sanitário está com o seu fim já decretado. É um aterro sanitário que nós temos na região, que a sua vida útil falam que não passará de 3, 4 anos. Dessa forma, a gente tem que incrementar as ideias para o destino do lixo, porque isso tem que, seja numa usina de incineração, seja numa modalidade de fazermos uma compostagem, mas tem que dar um destino a isso. E uma criação de um consórcio entre as cidades seria muito interessante. Isso vai ser uma discussão que já está sendo feita da AGEM, do Condesb, do IPT, com o governo do Estado, para buscar soluções. Questão da saúde precisa também ser enfrentada de maneira metropolitana. Então, tudo isso passa por essa discussão, e a AGEM e o Condesb têm o papel de organizar essas ideias. Pedro, a gente está chegando ao final do programa, temos menos de 4 minutos e eu não posso deixar, já discutimos tanto isso aqui no programa, cidades vizinhas a Santos acaba sobrecarregando, os munícipes de outras cidades sobrecarregam os equipamentos de Santos na questão da saúde. A saúde é algo que a gente discute muito aqui no programa. Eu queria saber se você tem algo a fazer diante dessa situação, fazer com que os munícipes de São Vicente, por exemplo, acabem indo para a cidade de São Vicente, ou seja, melhorar a saúde de São Vicente. Primeiro, melhorar a saúde, dar acesso à municipalidade de São Vicente aos equipamentos de saúde, fazer com que eles funcionem. Mas é importante a gente frisar aqui que não são os equipamentos de Santos que muitas vezes são utilizados pelos munícipes de São Vicente, mas sim os equipamentos do Estado, sim, custeados pelo Estado, e é um direito desse cidadão vicentino utilizar esses equipamentos. O que a gente tem que fazer é lutar com a força que nós temos hoje no governo do Estado, no governo federal, para incrementar esses equipamentos de saúde. Isso é muito importante. Até porque alguns tratamentos são disponibilizados pelo Estado, que fica muito claro. É verdade. Aqui, e aí a gente acaba hoje, por conta de vários problemas de gestão dessa atual administração de São Vicente, fazendo com que eles não tenham nem o básico. Então as pessoas hoje elas não têm acesso nem à saúde básica, nem aquele posto de saúde ao lado da casa da pessoa. Não tem o médico, não tem o insumo, não tem o remédio. Então a gente precisa muito fazer um investimento rápido na saúde para dar esse atendimento à população. A população se sentir mais acolhida, né? Estamos chegando ao final, vamos para as considerações finais, temos pouco tempo. Bonavides, obrigado pela sua participação, e só para concluir, a saúde é fundamental em qualquer
município. É fundamental. Só lembrando que São Vicente também recebe gente de Cubatão, de Praia Grande. Então, o sistema é único, é universal. Por isso que existem reclamações de todas as cidades, mas é assim que funciona. Queria agradecer uma vez mais o convite, sempre uma honra, um prazer, estou à disposição. Pedro, sucesso para você, tenho certeza que você fará uma grande gestão. Aproveitando, passaram que nós temos 2 minutos, eu vou aproveitar então fazer uma última pergunta. Quais seriam as outras prioridades aí para o seu governo, além da saúde e coleta de lixo, que é uma questão de saúde pública também? Rapidamente, Pedro. Paulo, eu falo muito que, assim, nós estaremos, né, nesses próximos 4 anos debruçados para resolver todos os problemas da cidade. Existem muitas prioridades hoje. A principal dela é trazer o resultado, é trazer novamente o serviço básico à população. Hoje, muitas creches fechadas, escolas que atendem só 2 horas os nossos alunos, isso é um absurdo. Então a gente precisa enfrentar isso no primeiro momento. São Vicente não pode mais perder tempo. A questão da saúde que nós estamos falando aqui tem que ser enfrentada de uma maneira prioritária. A gente precisa enfrentar a questão da limpeza, da zeladoria da cidade, tudo isso será feito. Eu gostaria aqui de fazer aqui, voltar um pouquinho numa conversa que nós fizemos, que é sobre essas festas que nós faremos na virada de ano, encenação, tudo isso a gente está conseguindo apoio. Então a gente quer mostrar para as pessoas que com boa vontade, criatividade, com a união de esforços, a gente consegue muitos resultados para a cidade. E é dessa forma que a gente vai construir uma cidade nova, é dessa forma que a gente vai trazer os resultados para São Vicente. E o Bom Dia Baixada está de portas abertas para divulgar tudo isso aqui para o nosso telespectador. Obrigado. Queria agradecer, Pedro, parabéns pela vitória, boa sorte, obrigado. Tem muitos desafios pela frente. Vou precisar de muita sorte aí, muito obrigado. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite e estar aqui no Bom Dia Baixada. Bom Dia fica por aqui, lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Te espero amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Até lá!